Obrigado. Boa noite, irmãos. Irmãos, é uma alegria imensa ao nosso coração nós podermos nos reunir aqui na sexta-feira como pessoas que foram remidas, lavadas pelo sangue de Cristo e que, por graça de Deus, Ele crucificou a nossa velha vida na cruz, nosso velho eu, e agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para aquele que ressuscitou e que por nós morreu. E quanta alegria, irmãos, quanta libertação tem o cristão quando ele descobre por revelação que ele não vive mais. Quanta paz, quanto desembaraço, quanta vida trazida ao coração daqueles irmãos que recebem por revelação que eles já morreram com Cristo e não vivem mais para si. E nós já temos estudado esse assunto, irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 3, quando ele fala do inimigo da cruz. Aquele que é inimigo da cruz é aquela pessoa que vive para si mesmo. Ele faz um mal muito grande, primeiro a ele mesmo, e ele faz um mal muito grande à sua família, aos seus irmãos, aos irmãos em Cristo. Então, quando nós vivemos para nós mesmos, nós trazemos consequências sérias para as nossas próprias vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor traga sempre para nós, irmãos, uma revelação do que é estar em Cristo. Do que é estar em Cristo. Nós já vimos em João capítulo 15, nós estamos estudando, que o segredo das nossas vidas é estar em Cristo. E depois de estarmos em Cristo, depois que nós vivemos em Cristo, nós somos chamados a amar os irmãos. Irmãos, não pense que você possa amar os irmãos sem estar em Cristo. Você não vai conseguir. Você não tem poder para isso. Então, para amar os irmãos, primeiro você tem que se posicionar em Cristo. Você tem que levar seu eu à morte, cumprindo o que a palavra de Deus diz que já aconteceu. E aí sim, nós entramos numa esfera de que não somos mais eu. Agora nós somos nós. Daqui para frente nós somos nós. Amém, irmãos? Nós temos conosco aqui hoje, o irmão Romeu, de São Lourenço, sua esposa Silene. E quero convidar o irmão para estar à frente aqui. Fica à vontade, irmão. Somos muito gratos, amados irmãos, por podermos ter esse fim de semana de comunhão e temos expectativa de que realmente o Senhor fale ao nosso coração. Esse está muito alto. E esse reunir seja focado realmente na pessoa dele. Essa é a nossa expectativa. Não estamos aqui para vermos uns aos outros, não estamos aqui para nenhum tempo especial de estudo bíblico. Nosso coração e alvo é ver algo mais das belezas, das riquezas do nosso Senhor Jesus e, consequentemente, as belezas e riquezas que Ele depositou na igreja. Então, nosso foco para esse final de semana juntos, de comunhão na palavra, será esse tema comunhão. E nós vamos ver não apenas o aspecto da nossa comunhão com Deus, a comunhão do Espírito, mas também, e talvez particularmente, nós vamos ver o tema da mutualidade, ou da comunhão uns com os outros. Parece que, diante do que ouvimos ontem à noite, na reunião com alguns irmãos mais velhos aqui, um tempo de comunhão que tivemos já ontem pela noite, me soou bastante interessante saber que esse tema tem sido estudado bastante pelos irmãos, inclusive em João capítulo 15, conforme foi dito. E esse foi o encargo que previamente o Senhor havia posto em meu coração, esse tema mutualidade. Nós iremos caminhar hoje, de um modo mais geral, numa introdução mais ampla desse tema. E se o Senhor permitir, amanhã à noite e no domingo pela manhã, nós vamos seguir algumas citações, algumas menções de uma palavra, que depois vamos dizer no momento oportuno qual é,
que aparece muitas vezes no Novo Testamento, se referindo a essa mutualidade, ou essa reciprocidade, as formas esse termo ser traduzido, ou dessa relação uns com os outros, tanto no aspecto positivo dessa relação, quanto no aspecto negativo dessa relação. O que nós devemos e somos chamados, exortados pelo Senhor, num imperativo, inclusive, de fazermos uns com os outros. O que devemos fazer uns com os outros. E, por outro lado, há também imperativos bíblicos, com a mesma força, sobre o que nós nunca devemos fazer uns com os outros. Então, creio que com a ajuda do Senhor nós poderemos ser muito ajudados, sem dúvida, nesse tema, e assim esperamos, confiando que o Senhor nos dê luz, graça, direção, unção, e fale Ele mesmo, pessoalmente e coletivamente aos nossos corações. Então vamos abrir nossas Bíblias, inicialmente, em alguns textos, para fazermos hoje uma abordagem mais geral. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segundo aos Coríntios 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nesse verso vamos destacar essa expressão, a comunhão do Espírito Santo. Ainda na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui destaquemos a mesma expressão que vimos em 2 Coríntios 13, 13. Está aí no verso 1 de Filipenses 2. Comunhão do Espírito. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, colocando diante dele esse tempo. Querido Pai Celestial, nossa expectativa é que vejamos algo mais das riquezas, belezas e glórias de Teu Filho amado na Tua Palavra. Desejamos realmente ser instruídos pelo Senhor mesmo, Supremo Pastor, Bispo de nossas almas. Rogamos que tenhas liberdade de tomar Teu cajado, Tua vara, Teu óleo e caminhar entre nós nesses dias de comunhão na Tua Palavra, falando o Senhor mesmo intimamente ao coração de cada um de nós, para que Tua igreja seja edificada, Tua obra seja feita e o Senhor receba toda a glória. Esperamos em Ti. No precioso nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, esse tema comunhão do Espírito é um largo tema nas Escrituras. O Deus triuno, ou a Trindade Santa, vive em um abraço eterno. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo
é uma realidade no Deus triuno antes que um átomo viesse a existir. Podemos dizer que a norma da vida da Trindade é comunhão. A marca da vida do Deus trino é comunhão. Por isso, nosso Senhor, quando ora, por exemplo, em João capítulo 17, a chamada oração sumo sacerdotal de Cristo, ele expressa diante de Deus a carga do seu coração, nas suas últimas palavras, podemos assim dizer, dali ele irá ao Getsêmani, dali ele será preso, dali ele será crucificado. Então o Senhor ora ao seu Pai, expressando o que de mais íntimo há no seu coração, sem, é claro, isso nunca aconteceu, muito menos agora, qualquer palavra fosse desperdiçada. Porque o Senhor está expressando aquilo que é a maior carga de seu coração nos momentos finais de uma vida de 33 anos e meio, fiel e cumprindo em cada vírgula a vontade daquele que o enviou. A ponto de dizer assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Em João capítulo 4. E também, mais à frente, no Evangelho de João, ele vai dizer: eu desci do céu. Ele está falando sobre o motivo da sua encarnação. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, fazer a vontade de Deus, em comunhão com Deus, é claro, era um dos braços, dos sustentáculos da vida humana do nosso Senhor Jesus. Toda essa maravilhosa vida que ele viveu foi baseada nesse primeiro sustentáculo. Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. E nada, e ninguém, nem mesmo um dos seus mais chegados discípulos, poderia interferir nessa sua determinação. Se assim o fizesse, como o fez, ele iria ouvir aquilo que ouviu do Senhor: você é para mim um tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus. Ele está dizendo: a tua mente não opera de acordo com a mente de Deus, mas sim opera de acordo com a mente dos homens. E a mente dos homens ali era: tem piedade de ti mesmo. Aquela declaração de Pedro para o Senhor. E o Senhor se referiu a ele então como um escandalon, é a palavra ali, ou uma pedra de tropeço. Por quê? Porque a determinação de nosso amado e fiel Senhor era realizar plena e cabalmente a vontade do seu amado Pai Celestial. Então, por que foi assim? Porque tudo que o Filho executou na realização dessa vontade suprema, ele realizou na plena comunhão de seu Pai. Ele não teve nenhuma iniciativa própria. Tudo que ele fez era um reflexo da íntima, da inigualável, podemos dizer, da ininterrupta, que não é o nosso caso, nem como regenerados, infelizmente, mas era o caso dele. Uma ininterrupta comunhão com seu Pai. E essa comunhão é chamada na palavra de Deus, nós já lemos 2 versículos, e há outros abordando a mesma verdade, direta ou indiretamente, que essa comunhão é promovida por uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, o Espírito eterno. Então nós vimos 2 vezes aí, primeiro, 2 Coríntios 13, o amor de Deus, que é a fonte de todas as coisas, o amor do Pai, o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus. Por que a graça está ligada ao Senhor Jesus? Porque graça é a encarnação do amor. O amor de Deus, digamos, era algo impalpável para nós. Mas quando o verbo se faz carne, então podemos dizer, o amor de Deus se encarna na pessoa do nosso Senhor Jesus. Por isso João vai dizer que ele era cheio de graça e de verdade. Então graça é a encarnação do amor do Pai na pessoa do Filho. E o Espírito Santo é caracterizado por que palavra? Se nós olhamos atentamente o texto, 2 Coríntios 13, nós vemos que amor está ligado diretamente a essa fonte do amor eterno, que é o Pai eterno. Ele é o Pai de amor,
o Pai das misericórdias. Então, o amor de Deus, o Pai. Aí, então, nós temos a graça de Deus, o Filho, o Senhor Jesus. Porque da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é a encarnação e expressão prática, humana, do amor eterno de Deus, o Pai. Então, graça é uma palavra conectada diretamente ao nosso Senhor Jesus. E, finalmente, a terceira pessoa divina, igualmente divina, o Espírito Santo, tem uma palavra conectada a ele. E é a palavra comunhão. Isso realmente deve chamar nossa atenção. Não é, e isso é óbvio, creio, que o amor ou a graça não sejam realidade na pessoa do Espírito, a graça não seja realidade no Pai, o amor não seja realidade no Filho, nem no Espírito, é claro. Tudo que uma pessoa, podemos assim dizer, já que Agostinho disse que usava o termo pessoa, porque ele não encontrava nenhum melhor. Porque é muito complicado nós nos referirmos à relação eterna e triuna de Deus Pai, Filho e Espírito, né? Mas como nossa linguagem é tão pequena e tão limitada, pessoa é a melhor palavra, mas não indivíduo. Então, na vida da Trindade não há individualismo. Há pessoas distintas, mas que vivem em plena e absoluta inter-relação e comunhão. Então, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, têm comunhão entre si, podemos assim dizer, apenas para o nosso entendimento desse mistério, que é a Trindade. Pessoa do Pai, pessoa do Filho, tem comunhão entre si em uma terceira pessoa. Quando nós temos comunhão uns com os outros, na nossa limitação humana, falando de comunhão de pessoa para pessoa, é claro, nós não temos comunhão em outra pessoa. Nós temos comunhão de uma pessoa para com outra pessoa. E usamos nossas faculdades que o Senhor nos deu, usamos nossos sentimentos, usamos nossa mente, usamos nossas palavras, não é? A capacidade de interação que o Senhor nos deu. E temos comunhão pessoa com pessoa. Em Deus isso é muito mais profundo. Em Deus a comunhão do Pai e a comunhão do Filho se dá em uma terceira pessoa. É o Espírito Santo que é o Espírito de comunhão. Por isso, irmãos, essa comunhão é perene, essa comunhão é inviolável, essa comunhão é plena. E por isso ele é chamado de o Espírito de comunhão. O que nós recebemos da parte de Deus foi a comunhão do Espírito. Então, como falávamos, quando o nosso Senhor ora em João 17, ele diz assim: não rogo somente por estes. João 17, 20. Estes se refere àqueles que estavam sendo discipulados por ele, é claro. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Graças ao Senhor, nós estamos aí. Esses somos nós e todos aqueles que creem. Aí ele segue assim: e oro em que sentido? Para que todos sejam um. E um como? Tem uma boa comunhão social, uma comunhão de ideias, empatia, simpatia. Gostamos muito dessas palavras, mas isso, na verdade, é uma miséria diante da comunhão da Trindade e do significado dela. Não é comunhão de empatia, não é comunhão de eu gosto, eu tenho afinidade, nada disso. Como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados irmãos, o que nosso Senhor está dizendo? Nós temos que tomar fôlego e ler o versículo de novo. Ele está dizendo que a comunhão triuna, eterna, santa, perfeita, plena, uma comunhão que não precisa de ninguém, de nada, não precisa criar, muito menos redimir. Deus não fez isso por necessidade, porque Deus não tem necessidades. Se ele tivesse necessidade, não seria perfeito. Quando ele fez algo, seja no sentido de criar ou de redimir posteriormente, ele fez compungido pelo seu próprio ser, e não por nada externo a ele, nem por necessidade nenhuma, nem pela necessidade dos pecadores. Ele fez compungido pelo seu próprio amor, porque Deus é amor. Compreende isso, querido irmão? Então, nessa comunhão plena, perfeita, única, inviolável,
estão 3 pessoas divinas. Então, uma delas, agora em carne, está orando. Sabe o que um comentarista, comentando João 17, um comentarista bíblico, disse? Quando você ler João 17, tire as tuas sandálias dos pés, porque você está pisando em terra santa. O Filho eterno, agora em carne, está orando ao seu Pai e expressando qual era o desejo do seu coração. E refletindo nessa oração, quais eram os desejos do coração do Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu, veja, me enviaste para fazer. Compreende? Então, nessa oração, nós conhecemos o coração do Pai no Filho. Então, chegando nesse ponto, vamos repetir mais uma vez, João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas rogo também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, para que todos sejam um. E assim como és tu, ó Pai, em mim e eu sou em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos tentar interpretar esse versículo. Nosso Senhor está dizendo que a qualidade singular de comunhão que ele tem com seu Pai pelo Espírito, ela seja trazida dos céus para a terra, para dentro da vida, do coração, do ser e do relacionamento daqueles que vierem a crer nele. Em outras palavras ainda, a mesma verdade, ele está orando para que nós sejamos introduzidos, ouça com cuidado, na comunhão da Trindade. Não esqueça a palavra comunhão, senão você vai pregar heresia. Nós não fomos chamados para ser introduzidos na Trindade, porque ninguém pode ser introduzido na Trindade. A Trindade é Deus, e ninguém pode ser introduzido na divindade, compreende? Deus é Deus, e tudo mais foi feito por Ele. É criado, é limitado, tem início, né? Mas a Trindade não. Então nós não vamos ser introduzidos na Trindade. Nós vamos ser introduzidos, e fomos introduzidos, né? Nosso Senhor orou por isso, na comunhão da Trindade. Agora, irmãos, que santo privilégio é esse? Entrar na comunhão da Trindade significa que nós poderemos experimentar aquilo que a bendita e santa Trindade, podemos dizer, se deleita em possuir. O que a Trindade Santa se deleita em possuir? Eles possuem alegria mútua. Eles possuem paz perene, essas 3 pessoas, elas possuem paz perene, elas possuem alegria completa. Aliás, vamos lembrar juntos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. 1 João capítulo 1, olha o que João falou sobre essa comunhão. 1 João capítulo 1, vamos ver a partir do verso 1. Antes de ler, peçamos ao Senhor que nos ajude a saborear essas palavras. E quem sabe penetrar no mesmo espírito que capacitou João para não só escrevê-las, mas capacitou João para ministrá-las. Porque sabemos que ele é o apóstolo da comunhão. Os 5 livros que João escreveu no Novo Testamento têm como foco, podemos dizer, uma palavra. E essa palavra é união. É o foco de João em tudo que ele escreve. Até no Apocalipse, viu? Como já falamos algumas vezes, acho que até aqui entre os irmãos. É uma pena quando nós abrimos o livro do Apocalipse e nós vemos bestas e gafanhotos para todo lado. Mas não vemos a união da noiva com o noivo, para o que nós fomos chamados. Esse é o foco do livro. Se não vemos isso, não vemos nada naquele livro. Porque o coração de João, então, ele tem essa nota central em tudo que ele escreve, porque essa foi sua experiência com o Senhor. Lembre-se, entre os 12, ele foi aquele que reclinou a cabeça no seio, no peito do nosso Senhor Jesus. E ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E mais à frente, o mesmo Evangelho, capítulo 13, verso 23, vai nos mostrar João conchegado no peito do Senhor Jesus. Quando ele vai perguntar a ele quem era o traidor naquela última
Páscoa, na ceia. Então, essa é a realidade de João. Então, olha o que ele vai escrever nessa epístola, os primeiros versículos. Vamos ler com cuidado. O que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos, a Bíblia tem que ser a palavra de Deus, não tem? Como que alguém pode começar um livro dessa maneira? Você já viu alguém escrever dessa forma? Já leu algum filósofo escrevendo assim? Você conhece alguém? Olha como João começou. O que era desde o princípio. Ele tem uma revelação clara do Deus Trino e da comunhão da Trindade. E ele tem o privilégio de dizer, o que era desde o princípio, nós vimos com nossos próprios olhos. Apalpamos com nossas mãos. Contemplamos, que fala de um olhar detido, um olhar meticuloso. Não é só um olhar geral, não é? Podemos dizer que João, o discípulo, foi aquele que estudou no sentido de comunhão, né? Não estou dizendo no sentido intelectual apenas, a pessoa do Senhor como que de cima embaixo. Ele amava o seu Senhor tão apaixonadamente, que quando ele escreve seu evangelho, uma obra de arte, o evangelho de João, 21 capítulos, ele descreve fatos da vida humana do Senhor que se passaram mais de 60 anos antes dele escrever o evangelho. Você pode imaginar? Talvez, irmão, se você hoje tiver 30 e poucos anos, com mais 60, você já está sem memória. João não. João escreveu o seu evangelho com mais de 90 anos. Escute uma frase dele, por exemplo, no capítulo 10. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Ponto. Era inverno. Ponto. Jesus passeava no pórtico chamado de Salomão. Como pode o velhinho escrever isso? Porque onde há amor, há memória. E ele amou profundamente o seu querido Senhor. Então ele começa essa epístola dessa maneira tão linda. O que era desde o princípio. E temos visto, ouvido, apalpamos e contemplamos. Ele vai dizer, é o verbo da vida. Que maravilha, irmãos. Aí ele vai dizer, seguindo, e a vida se manifestou. Cada palavra é doce, não é? E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos. Escute agora. A vida eterna. Isso para João não é um atributo de Deus. Compreendeu? Nós falamos, e não que esteja errado, nós falamos assim, ele nos deu vida. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Ele nos deu vida. Então parece, por termos assim, que ele é uma coisa e a vida é outra, né? Ou como a vida sendo um atributo dele. Na verdade, João vai explicar, aqui já está claro nesse versículo que estamos lendo, e vários outros. Aqui mesmo, na primeira epístola, no capítulo 5, ele vai dizer que a vida está nele. No Evangelho também ele disse no capítulo 1, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem tem o Filho, tem a vida. Porque a vida não é algo que ele dá, a vida é ele mesmo. Então, quando ele dá a vida, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está se dando. E não dando vida à parte dele, como se fossem duas coisas separadas. Por isso João vai dizer, a vida eterna. Aí, para que entendamos muito claramente, então, como já falamos que não é um atributo, olha como ele coloca. A qual estava com o Pai. Ele personificou a vida. Certo? Ele diz que a vida não é um atributo. A vida estava com o Pai. Porque essa vida é o verbo da vida, é o logos da vida, é a palavra da vida, é o Filho. Ele é a vida. Né? Então a vida se manifestou, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros,
Agora vamos ler ainda com mais cuidado. Vá olhando para a sua Bíblia. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que, todas as vezes que você lê na sua Bíblia, para que, faça a pausa. Porque são versículos que estão falando de propósito, não é? Quando você diz, eu vim aqui para, você vai falar qual é o seu propósito. Então, essa expressão para, denotando propósito, ou para que, é extremamente importante na Bíblia. Em todos os versículos em que ela aparece. Fala do propósito de Deus. Então, nós temos visto, anunciamos essa vida eterna que nos foi manifestada. Para que fazemos isso? Para que anunciamos? Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Aí ele vai dizer, ora, a nossa comunhão. Esse nossa aqui, queridos irmãos, se refere à comunhão apostólica. Aquele texto de Atos 2,42, que certamente é conhecido de todos os irmãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você pode muito acertadamente, sem nenhum problema, pelo contrário, acho que é vantagem, você traduzir esse verso assim, e perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Compreendeu? Porque é isso que o verso quer dizer. O autor, aqui no caso, tomou a liberdade de traduzir assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Mas a ideia é, aqueles irmãos primitivos perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Atos vai explicar, Atos 5,32. Eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus é o Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Os irmãos percebem por que, de modo geral, o cristianismo hoje está tão degradado e tão superficial? Porque a pregação de Jesus, o Cristo, está fora dos púlpitos. Só se pregam vantagens de uma maneira ou de outra. E bênçãos e etc., seja lá o que for, barganhas com Deus e de tudo um pouco. Né? Mas a pregação de Jesus, o Cristo, abandonou os púlpitos. Então, o resultado, fraqueza da igreja, perda do testemunho, mundanidade. Então, a doutrina dos apóstolos, Jesus o Cristo, essa é a sua doutrina, esse é seu ensino. A pessoa gloriosa de Cristo e a obra gloriosa de Cristo. Eles não tinham mais nada para ensinar. Tudo que eles ensinavam falava ou da pessoa gloriosa de Cristo, ou, junto com ele, não pode separar isso, da obra gloriosa de Cristo. Cristo e sua cruz. Decidimos nada saber, senão Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a doutrina dos apóstolos. Mas não apenas isso, graças ao Senhor. Por mais preciosa que seja essa doutrina dos apóstolos, nós precisamos de algo mais. Nós precisamos também da comunhão dos apóstolos. Aquela que foi dada pelo Senhor primeiramente aos 12, que eles vieram participar. Mesmo ali na obtusidade deles, até que o Espírito Santo descesse, eles já participaram. E quanto eles valorizaram isso, não é? Então João vai dizer, nossa comunhão. Você vê? Ele tem um nossa particular aí. Ele está se referindo à comunhão apostólica. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Você vê? E lembre-se, é João que registra a chamada oração sacerdotal. No capítulo 17, nenhum dos outros evangelistas a registra. Não é? E foi lá mesmo que o Senhor orou exatamente assim como João refletiu nessas palavras aí da sua epístola. Para que eles sejam um, meu Pai, como eu sou em ti, e tu és em mim, sejam eles em nós. Que maravilhoso. Então João está refletindo essas palavras aqui, dizendo assim, ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Como que o Pai é no Filho? Como és tu, ó Pai, em mim e eu sou em ti, sejam eles em nós. Você já se fez essa pergunta, estudando esse versículo? Como o Pai é no Filho? E como o Filho é no Pai? Porque foi isso que ele pediu. Como eu sou em ti, como és tu em mim, sejam eles em nós. Sabe, irmão, a única maneira que temos de responder esse como, plenitude. E aí você pode agregar muita coisa na frente dessa palavra. Esse como é plenitude de alegria. Toda a alegria do Pai está no seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo.
Plenitude de alegria é o que a Trindade tem, sempre teve e sempre terá. Nada afeta essa alegria da Trindade. Plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude de poder, plenitude de amor, plenitude de satisfação. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Irmãos, é por isso que Paulo ora assim numa das suas muitas orações, que ele registra há suas epístolas, há 12 em Efésios, uma no capítulo 1, outra no capítulo 3. E a do capítulo 3 ele termina assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Lembra-se? Que oração é essa? Ali está outro exemplo. Se você for acompanhando espiritualmente Paulo nessa oração, quando você chegar na última frase, você está procurando o ar. Porque é aí que ele vai terminar a sua oração. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ontem também à noite conversávamos sobre isso com alguns irmãos. Como uma criatura, ou várias, podem ser tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe que estritamente, essencialmente falando, isso é impossível? E já vamos explicar isso, para não dizer que Paulo está orando em vão, então, quando ele ora assim. É porque a plenitude do que o Deus triuno é em si mesmo não cabe em ser nenhum, em lugar nenhum, é claro que não. Ele é o Deus incriado, pleno, perfeito, único, não é? Então, em que sentido nós podemos experimentar a plenitude de Deus? Talvez uma ilustração nos ajude. No nosso pulmão adulto, digamos que cabe aí 4, 5 litros de ar. Menos do que isso, nós vamos ficar asfixiados. Mais do que isso, nós vamos explodir, né? A capacidade é essa. Então, se nosso pulmão está funcionando plenamente, nós podemos dizer que nós temos a plenitude do ar em nossos pulmões, do que cabe em nós. Mas, amados irmãos, a plenitude do ar circunda esse planeta, não é? E não cabe nem todos os seres vivos juntos, a plenitude do ar. A mesma verdade com relação à plenitude de Deus. A plenitude de Deus só cabe em Deus. Compreende? Mas para os seres criados, a medida que eles podem experimentar é a plenitude de Deus para eles. No que é possível que eles experimentem. Então, assim é o Pai no Filho e assim é o Filho no Pai. E nós somos chamados então para entrar, como nós falamos, na comunhão da Trindade. E aí, olha o complemento, faltou nós vermos o verso 4. E aqui, nesse momento, nós vamos parar aqui nessa epístola de João. E olha como ele conclui, então, que lindo, essa pequenina seção de 4 versículos. Estas coisas, pois, vos escrevemos. Podemos dizer, ele só escreveu 3 versículos, irmãos. Como nós falamos, que homem poderia fazer uma coisa dessa? Que filósofo poderia fazer uma coisa dessa? Né? Ele escreve 3 versículozinhos, podemos assim dizer. Começa lá no que era desde o princípio. Desce para a encarnação. Fala da comunhão para a qual nós fomos chamados. E diz assim, essas coisas escrevo para vocês, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, a alegria cristã não é uma sensação. A alegria cristã não é um sentimento. A alegria cristã não é uma experiência circunstancial. A alegria cristã é uma pessoa divina. Quando nós estamos nela e permanecemos nela, a nossa alegria é inviolável. Você pode imaginar, por exemplo, Paulo com seu companheiro Silas, entrar em Filipos, depois daquela visão do varão macedônio, o evangelho entra na Europa, Filipos, na Macedônia, e ele é açoitado ali, resumindo a história. Jogado, não apenas encarcerado, mas jogado no fundo do cárcere, amarrado num tronco, com os lombos cortados à meia-noite. E ele e Silas estavam adorando a Deus. Tantas vezes temos uma visão muito equivocada de Paulo. Tendemos a ver Paulo o grande teólogo. Se Paulo pudesse estar aqui entre nós hoje, irmãos, e pudesse, digamos assim, tirar a sua camisa aqui no meio de nós e mostrar suas costas, nós iríamos ver as costas de um escravo surrado.
5 vezes ele recebeu dos judeus 39 chicotadas. Isso são 195 chibatadas, que deixaram cicatrizes irremovíveis do seu corpo, fora os outros açoites, com varas, que ele recebeu. As costas de um escravo surrado. Esse era o apóstolo Paulo, o amado apóstolo. Por isso ele diz assim: ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas, podemos dizer, do meu amor e fidelidade e cativeiro ao Senhor Jesus. Esse homem, na situação que mencionamos em Filipos, ele adorava a Deus. Por quê? Como? Ele vai escrever para eles mesmos a carta aos Filipenses. Sabe o que ele vai dizer ali? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Também vai escrever ali para eles mesmos, o lugar onde ele foi açoitado. A igreja que nasceu ali pelas dores de parto de Paulo. Ele vai escrever a eles assim: eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado. Tanto sei ter abundância, como sei ter escassez. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Não é maravilhoso, irmão? A alegria de Paulo era intocável, porque a alegria dele estava, digamos assim, fora dele mesmo. Estava depositada em uma pessoa, e nessa pessoa ele morava. Então sua alegria era intocável, porque seu Cristo é intocável. Por que nossa alegria é tão circunstancial? Porque nós colocamos e temos como fonte de nossa alegria pessoas ou coisas. Então ela é circunstancial. Mas João mencionou essa alegria aqui como sendo então a marca daqueles que conhecem a comunhão com o Pai e com o Filho. Essas coisas vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Deixe-me citar um fato histórico que traz muito alento para o nosso coração. Sempre trouxe muito para o meu próprio. Watchman Nee, que serviu fielmente ao Senhor na China por 20 anos, e dali partiu para o Senhor numa prisão comunista. Um homem de 1,79 m de altura, quando partiu, estava com algo em torno de 49 quilos. Ele recebeu da sua irmã alguns donativos no cárcere. E ele quis agradecê-la escrevendo uma nota. Nessa nota ele não poderia usar a palavra Deus, nem a palavra Jesus, e nada que se referisse a isso. Do contrário, esse bilhete não chegaria às mãos da sua irmã no sistema comunista. Então ele teria que buscar uma palavra que substituísse Deus e substituísse Jesus, por exemplo. Então ele escreveu o bilhete assim: minha irmã, sou grato por tua generosidade. Não se preocupe comigo, estou suprido. E a frase final: conservo a minha alegria. Conservo minha alegria. 20 anos de prisão comunista, sem ter cometido nenhum crime. Alegria é marca de maturidade cristã. Quanto mais avançamos no Senhor, mais nós o conhecemos como a alegria. E nele nós temos alegria. E porque é nele, ninguém a toca, ninguém a perturba. Amados irmãos, isso deveria nos lançar com o rosto no pó aos pés do Senhor. Porque nós temos que admitir que nossa alegria não é assim. Que ela realmente é baseada em circunstâncias, coisas, pessoas. Mas graças a Deus, por outro lado, porque nós já fomos chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nele nós estamos, e dessa posição ninguém nos arrebatará. O que resta para nós é avançarmos, como diz Pedro, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Conhecê-lo é conhecer a fonte da alegria e experimentar a realidade inviolável da comunhão, que ninguém pode arrancar de nós. Quando o Watchman Nee mesmo
estava no leito de morte de um evangelista que hoje tem um dos seus livretos traduzidos para 70 línguas diferentes. Tão precioso é o livreto. Ele se chama A Segurança, a Certeza e o Gozo da Salvação, de George Cutting. Quando esse irmão estava no seu leito, prestes a partir para o Senhor, o Otmani foi visitá-lo. E esse irmão pouco podia falar, muito fraquinho já. Então, periodicamente, ele tocava o braço de nosso irmão, que se assentou ao lado do seu leito, tocava o braço dele e dizia uma frase. A frase era: sabe, irmão, eu sou dele. E após algum tempo ele tocava de novo o braço do irmão e dizia: sabe outra coisa, irmão? Ele também é meu. Essa realidade, amados irmãos, ninguém poderá remover de nossas vidas e nem interferir nela. Nós somos dele, ele é nosso. Que cresçamos na comunhão, no conhecimento espiritual do nosso Senhor Jesus. Então, aí João termina essa pequena sessão. Alegria completa. Porque essa nota foi destacada, nós estávamos falando da plenitude da Trindade. João também escolheu a palavra alegria para falar sobre a relação que o Deus triuno tem entre si. Digamos, é uma relação de plenitude de alegria. Lembra o salmista no Salmo 16? Que é messiânico. É um salmo que se refere ao Senhor Jesus. Não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Você está lembrado desse salmo? Salmo 16. Pedro o cita em Atos 2, quando ele prega a primeira mensagem da história da igreja. Por isso é importante você estudá-la em cada palavra, porque ela é um padrão de toda a pregação cristã. Como que nós devíamos pregar? Temos que aprender com Pedro em Atos 2. Aquilo é pregação, o resto é entretenimento. Então, quando Pedro cita em Atos 2 o Salmo 16, lembra o que está lá? Se refere ao Senhor Jesus. Não permitirás, não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção, pois em ti está a plenitude não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me verás ver os caminhos da vida. Escute isso. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Ouviu bem, irmão? Essa é a marca do Deus triuno. Quem está falando isso na linguagem do Salmo? O Senhor Jesus. É salmo messiânico. Claro, é a alma dele, isso foi prometido a ele. Não deixarás minha alma na morte. Você sabe que possivelmente nosso Senhor Jesus tenha recitado muitos salmos na cruz, não apenas o Salmo 22. Porque eram salmos que se referiam a ele, que traziam toda a segurança para o seu coração, toda a certeza, a segurança da identidade dele. Sabia que veio de Deus e que voltava para Deus, como diz João 13. Possivelmente nosso Senhor recitou muitos salmos nas suas 6 horas de cruz. Possivelmente o Salmo 16 tenha sido um deles, porque isso ministrava profunda segurança para o coração dele. Qual foi seu último brado dos 7 que ele pronunciou crucificado? Qual foi o último? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é um brado de absoluta confiança, de absoluta segurança. Por quê? Por que segurança, tal segurança e tal confiança? Porque não deixarás minha alma na morte, e nem permitirás que teu santo veja corrupção. Pelo contrário, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. Que maravilha, amados irmãos. Então, assim, João define comunhão. Agora, para procurarmos dar mais um passozinho necessário ainda hoje, nessa introdução, nós vamos para 2 textos, um deles está na pregação de Pedro, que acabamos de citar, Atos 2. Mas antes de lê-lo, nós vamos ao Salmo 133. Você sabe que é um salmo maravilhoso sobre comunhão. Vamos lê-lo e depois vamos a Atos capítulo 2. Abra, por favor, Salmo 133.
Como esse salmo começa? Ó. Já temos uma mensagem nesse ó. Certa vez, Charles Spurgeon estava pregando. Ele pregou muitas vezes em Londres, além de outros lugares. E um advogado londrino, todas as vezes que Spurgeon estava pregando ali, esse advogado ia ouvi-lo. Mas nunca manifestou nenhum fruto de arrependimento e nem de conversão. Ele ia ali buscando outra coisa. E não se sabia o quê, porque ele era um ouvinte assíduo de Charles Spurgeon. Então, certa vez perguntaram para ele, o que você vem fazer aqui, ouvindo Spurgeon? Já vimos você aqui muitas vezes, e você nunca se rendeu ao Senhor, não é? O advogado disse assim, eu venho aqui para ouvi-lo, porque ninguém diz ó como esse homem. Esse era o motivo do advogado. Quem sabe interessado em oratória, não é? Porque ninguém podia dizer ó como Charles Spurgeon. Porque, irmãos, quando Charles Spurgeon pregava, ele não via ninguém na frente dele. Ele via os céus abertos e a face gloriosa do seu Senhor, o Senhor Jesus. Ele conheceu tão bem o seu Senhor, as glórias de Cristo. E quando ele pregava, o que ele anunciava eram as glórias de Cristo. Então ele dizia, ó, como ninguém podia dizer, porque os céus estavam abertos diante dele. E esse salmo começa assim. Esse salmo começa com um ó e uma exclamação à frente, né? Porque ele vai falar de um tema maravilhoso, um tema deslumbrante, admirável. Então ele diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você sabe que vários salmos, o primeiro versículo é a conclusão? Você já prestou atenção? O salmista dá no primeiro versículo a conclusão de tudo que ele vai dizer depois. Salmo 73, por exemplo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Esse é o primeiro verso do Salmo 73. Aí depois ele vai descrever por que ele chegou a essa conclusão que ele colocou primeiro ali. Ele vai dizer que ele olhava para os ímpios prosperando e não entendia por que o justo sofre, por que os ímpios prosperam, até que eu entrei no santuário de Deus. Aí ele entendeu tudo. Mas ele começou o salmo com a conclusão. Assim é esse salmo. A conclusão já está aí. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora, qual é o meio para essa união? Qual é o meio para essa comunhão? Por que é tão bom e agradável os irmãos viverem? Como eles podem viver unidos? Aí está, veja, verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então ele está falando sobre vida de comunhão ou vida de união, que é o nosso tema aqui para esses dias, usando duas figuras, óleo e orvalho. Óleo ele usa no sentido de bênção e orvalho ele usa no sentido de vida. Você viu aí, não é? Óleo, bênção, e orvalho, vida. E aí ele fala da cabeça de Arão e do alto do Hermon. Né? Duas figuras, cabeça de Arão e o alto do Hermon. O óleo, bênção, e a vida, orvalho. E o orvalho, vida. Né? Essa é a inter-relação. Agora preste atenção. Qual é o cumprimento espiritual desse salmo? Você quer ver? Atos capítulo 2, verso 33. Como já falamos, Pedro está aí pregando essa tremenda mensagem. Vamos direto ao verso 33, porque se formos em outro, nós vamos cair na tentação de falar sobre essa pregação e vamos ficar aqui até amanhã. Então vamos direto no verso 33. Olha o que é dito aí. Preste atenção. Ele está se referindo ao nosso Senhor e diz que ele foi exaltado à destra de Deus, escute com atenção, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Essa é a interpretação do Salmo 133. Vamos colocar as duas passagens juntas.
Por que nós podemos viver em comunhão e em união? E por que isso é tão deleitável ao coração de Deus, em primeiro lugar? Porque nosso Senhor orou para que todos sejam um, claro, né? Orou por essa unidade maravilhosa do corpo de Cristo, a unidade da fé, a unidade do Espírito, né? Então, por que podemos viver nessa união? Porque um preço foi pago. Essa união, e essa unidade, e essa comunhão é caríssima. Que preço foi esse? Nosso Senhor Jesus, depois de realizar o seu fiel trabalho, obediente até a morte, morte de cruz, por causa de sua fidelidade e obediência, ele entrou na morte e não houve como a morte retê-lo. É um dos tópicos da mensagem de Pedro. Os grilhões da morte não puderam segurá-lo, porque o pecado nunca o tocou. Jesus não teve corpo de pecado, ele teve corpo semelhante ao corpo pecaminoso. Por isso, Romanos 8 diz, semelhança de carne pecaminosa. Tome cuidado. Se você disser que Jesus teve um corpo de pecado, então tem pecado no corpo dele. Então, quando nosso Senhor conclui sua obra, santa como foi, nele não existe pecado. João vai dizer na sua primeira epístola. Então ele entra na morte, mas e agora? Agora a morte tem problemas. Porque o salário do pecado é a morte, não é? Então, colocado de outra maneira, a morte é um império, o império da morte, tem direito de manter agrilhoado nela tudo que o pecado tocou. Compreendeu isso? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte é um império que mantém preso nela tudo aquilo que o pecado tocou. Agora, o pecado não tocou nosso Senhor Jesus. Nele, ele não cometeu pecado, agora palavras de Pedro, e nem dolo algum se achou na sua boca. Então, quando ele entra na morte, ele causou um grande problema para o império da morte. Porque agora, no seio da morte, está alguém que não conheceu pecado. Então, o que ele faz com a morte? Um autor do século XVII escreveu um bonito clássico sobre o tema. E ele chamou esse fato do Senhor ter entrado na morte e ter vencido a morte de a morte da morte na morte de Cristo. Não é uma linda frase? Ou seja, o dia que o Senhor Jesus Cristo morreu, ele decretou a morte da morte, porque ele destruiu a morte. Compreendeu? Por isso que Paulo escreve assim a Timóteo. Diz que ele usa essa palavra, 1 Timóteo 1. Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então, irmãos, Jesus, no ventre da morte, é Jonas no ventre do grande peixe. Ele não se comparou assim? 3 dias e 3 noites? O que o peixe fez com Jonas? Vomitou na praia. Isso é figura da ressurreição do nosso Senhor. A morte não pôde segurá-lo. Por quê? Porque ele não cometeu pecado. Então, depois que ele conclui isso, para onde ele vai? Quando ele foi oculto dos olhos dos discípulos por aquela nuvem, digamos, ficou aí uma indagação, né? Será que ele está lá sobre as nuvens, pairando por aí? Então, nós precisamos das epístolas para saber onde ele está, né? E Pedro, quando pregou a primeira mensagem no Pentecostes, após a descida do Espírito, isso foi 10 dias depois da ascensão do Senhor, não é isso? Ele ficou aqui 40 dias, deu testemunho 10 vezes da sua ressurreição, ascendeu, 10 dias depois o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Então Pedro já vai dizer, por revelação do Espírito, que esse que venceu a morte e ressuscitou, ele foi exaltado à destra de Deus. Agora, olha aqui a linguagem do Salmo 133. Preste atenção, irmão, na beleza disso, para você meditar diante do Senhor e te enriquecer. Quando esse cabeça, o cabeça agora, o Cristo ressurreto, ele vai ao trono, ele recebe a promessa, não é uma promessa e nem um dom. Preste atenção. Ele recebe a promessa e o dom. Por exemplo, Ezequiel 36, versos 25 a 27. Ezequiel vai dizer que o Espírito Santo é a promessa de Deus, que se referia a tudo que o Antigo Testamento queria dizer. Tudo que Deus tinha para dar para o seu povo se resumia numa coisa só: o Espírito.
Então, por exemplo, Ezequiel, no capítulo 36, ele vai dizer: aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados das vossas imundícias, dos vossos ídolos, eu vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, um espírito novo. E aí ele conclui assim: e porei dentro em vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. O que Joel 2 diz também? Pedro cita aqui, na pregação apostólica: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então, irmãos, o Espírito Santo é o dom, é a promessa aguardada, que seria o cumprimento de tudo que Deus prometeu ao seu povo no Velho Testamento. Para eles entrarem nessas promessas, entrarem nessas bênçãos, digamos assim, eles precisariam da habitação do Espírito Santo. Compreendeu, irmão? Se o Espírito Santo não viesse habitar em nós, preste atenção, nós não entraríamos nem nas bênçãos do Cristo crucificado. Nós não poderíamos, claro, nem ser regenerados. A morte do Filho continuaria sendo uma verdade eterna, absoluta. Ele morreu, sua morte valiosa, preciosa aos olhos de Deus, mas nós não entraríamos nos benefícios dela. Só entramos porque o Espírito Santo veio morar em nós. Foi isso que o Senhor quis dizer em João 16, quando ele falou: ele me glorificará, porque, olha essa frase, ele há de receber tudo que é meu e vô-lo há de anunciar. Viu? Não teríamos nada, nem de Deus o Pai, nem de Deus o Filho, sem que o Espírito Santo habitasse em nós. Por isso, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é? Então, vamos voltar à linguagem do Salmo. Quando essa cabeça sobe ao trono, o que ele recebe como o prêmio da sua fidelidade, da sua obediência? Ele recebe o dom. Ele recebe a promessa. Que promessa é essa? O Espírito. Então, exaltado, pois, aí está o versículo, olhe de novo, Atos 2,33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa. Você vê que está no singular? Já vamos voltar a continuar explicando essa figura aqui, só para que não percamos a analogia. Para aí um pouquinho. Olha aqui no versículo 38, desse capítulo mesmo. Olha aí. Quando Pedro prega, eles são compungidos no coração, verso 37. Perguntam a eles: que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E aqui queria que você notasse algo, não sei se você já percebeu. E recebereis o quê? Olha aí o no singular, o artigo aí definido singular. Não é um dom, recebereis o dom. Porque como falamos, sem receber esse o dom, nenhuma bênção poderia ser cumprida na vida deles e nenhuma promessa. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Agora aí a outra palavra importante na sequência. Pois para vós outros é o quê? Está vendo? Que duas palavrinhas importantes. O dom, a promessa. A grande esperada promessa do Velho Testamento. Por isso derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel, que Pedro cita aí na pregação. Compreendeu isso, irmão? Então está o cabeça no trono. Vamos voltar ao Salmo. E agora o óleo sobre a cabeça. Exaltado à destra de Deus, Jesus, o cabeça, ele não seria cabeça se ele não ressuscitasse. Então ele ressuscitou, foi exaltado. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2. Então esse cabeça, por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade, ele tem mérito para receber o dom, para receber a promessa. Todos nós recebemos o Espírito Santo por graça, certo? Pela fé. Por graça, pela fé, nessa ordem. O Senhor Jesus recebeu o dom do Espírito Santo por mérito. Ele foi o único que teve méritos para receber a promessa de Deus para o seu povo. Então, o óleo sobre a cabeça, o Espírito sendo recebido pelo cabeça exaltado. Agora, o Salmo diz que esse óleo desce da cabeça para onde? Para a barba. Mas uma barba qualquer? A barba de Arão. Não está claríssima a figura?
Hebreus vai falar tudo sobre essa barba do Arão. Porque ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Hebreus. E por isso nós conservamos firmes a nossa confissão. Por isso nós nos achegamos junto ao trono da graça, para recebermos graça, misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Porque ele é o sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Então, olhos sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Ou seja, nós recebemos, não chegamos ainda nas vestes, que aí fala do corpo de Cristo, claro, né? Nós só recebemos o Espírito Santo, que é a dádiva do cabeça, porque ele é o sumo sacerdote, barba de Arão, que vive para interceder por nós. Então ele diz, e desce para a gola. Na nossa tradução, né? É errada, é equivocada, coloquemos assim. É orla a palavra. Porque a ideia não é essa parte superior da veste, é a parte inferior da veste. Já que o sumo sacerdote, quando era ungido, ele era aspergido com óleo. Não recebia umas gotinhas de óleo na cabeça, não. Ele tomava um banho de óleo, aspergido com óleo. Então essa figura é usada aí. Nosso Senhor no trono, por sua obediência, sua fidelidade e os méritos delas, ele recebe do Pai o dom. O que ele faz com esse dom? Primeiro, para mostrar quem ele é, o sumo sacerdote, é dito, ele escorre pela barba, a barba do Arão, e desce até a orla das suas vestes. E aqui no texto de Atos, nós vamos ver, derramou isto que vedes e ouvis. Derramou sobre quem? Sobre os 120, inicialmente, que estavam ali. Ou seja, irmãos, pela habitação do Espírito Santo, nós entramos na comunhão do Deus Trino. Entramos nas preciosidades da pessoa, obra, vitória, conquistas do nosso Senhor Jesus. Tudo que ele recebeu, ele comunicou a nós. Isso reflete de novo as palavras que já citamos de João 16. O Espírito Consolador que eu enviarei da parte do Pai, ele me glorificará, porque receberá tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Não é? Então você viu esse salmo cumprido? Na pessoa, na habitação do Espírito Santo, nós temos a bênção e a vida para sempre. Óleo e orvalho, na figura do salmo. Então, esse é o preço e o significado da comunhão. Então, irmão, não banalize, por favor, essa palavra comunhão. A partir de amanhã nós vamos entrar em detalhes muito específicos sobre essa comunhão. Mutualidade, principalmente, como já falamos, né? Mas aprecie de maneira renovada essa palavra comunhão aos pés do Senhor. Sabe uma das coisas ruins que muitas vezes fazemos? Nós chamamos tudo de comunhão. Nós chamamos um churrasco junto de comunhão. Chamamos assistir, sei lá, um filme juntos de comunhão. Chamamos comer pipoca junto de comunhão. Né? Nós devíamos chamar de confraternização. Aí estaria certo. Porque comunhão é aquilo que nós temos em torno de Cristo. Então, se nesse encontro, um com o outro, nessa nossa conversação, não há nada de Cristo, então pode ter havido, e frequentemente há, confraternização. É bom até mesmo estar junto com os irmãos. Né? É um ambiente que nós temos. Né? Mas comunhão é algo muito específico. Comunhão significa que nós estamos tendo um intercâmbio de Cristo uns com os outros. Nós estamos edificando e sendo edificados. Nós estamos falando e ouvindo aquilo que é de Cristo. Há um texto lindo em Malaquias, que diz que isso é tão precioso aos olhos de Deus, que quando, e era o contexto de Malaquias, quando a religião estiver toda confusa, apóstata, e até mesmo podemos dizer depravada, como foi o caso dos dias de Malaquias, ele vai dizer no seu capítulo 3 de Malaquias, ele vai dizer algo tão lindo, irmãos. Ele vai dizer assim, os que temiam ao Senhor. Irmão, no meio das trevas, no meio da apostasia, no meio da confusão. A história de Malaquias é a nossa história. Os dias de Malaquias são os nossos dias. Mas ali, no meio disso, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Falavam o quê? Trivialidades,
coisas corriqueiras. Será? Vamos continuar o versículo. Malaquias 3,16 em diante. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Estude essas palavras na língua original. Sabe o que elas significam? Aquilo que os que temiam ao Senhor falavam uns para os outros, isso, comunhão, como falamos, era tão lindo, tão apreciável aos olhos ou aos ouvidos, né, de Deus que ouvia, que ele, usando a figura, é claro, né, ele parou tudo para ouvir o que eles estavam falando. Porque o verbo no hebraico, atentar e ouvir, fala de um pai que está aqui lendo um livro, atento com alguma coisa, e ele percebe que seu filho está brincando do seu lado, está fazendo algo interessante, né, evoluindo aí no conhecimento dele. Quem sabe lá fazendo os brinquedinhos dele de uma maneira que o pai ainda não percebeu. Aquilo chamou a atenção do pai. O pai fecha o seu livro, se debruça assim e vai olhar detidamente seu filhinho. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor se debruçava com atenção para observar o que eles estavam falando. Tão deleitável era para o seu coração. E como sabemos disso? Olha o restante do versículo. Vai dizer aqui, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Esse era o assunto que eles falavam. Temendo o Senhor e falando uns aos outros, eles estavam falando do seu nome. E como o Senhor via isso e se alegrava nisso, ele escreveu um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Agora o Senhor vai falar algo, a avaliação dele sobre essas pessoas. Sabe o que ele diz? Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que eu prepararei. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o ama. E naquele dia sabereis a diferença entre o que serve o Senhor e o que não o serve. Amados irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Os dias são trevosos e horríveis, como os dias de Malaquias. Irmão, você acha que o mundo é bom? Você está alegre? Certa vez, irmão, eu vi uma cena, dentre tantas que são vistas aí todo dia, né? Mas de alguma maneira essa cena me impactou demais, eu nunca esqueci. É da guerra da Síria. 2 menininhos em torno de 10 anos de idade, não sei se são irmãos, apenas a imagem, não havia som. E 2 menininhos, um assentado numa coluna, um bombardeio, derrubou uma coluna, e esse menininho sentou numa coluna, essa coluna derrubada, e ele estava desolado, assentado com os bracinhos sobre a perna e a cabeça assim, um menino pequeno. E havia um outro do seu lado, podia ser seu irmão, podia ser seu amigo, amiguinho, e ele olhava para ele, esse menino assentado, e batia suas mãos nas suas pernas. Não havia som nessa imagem, mas ele estava aterrorizado, como que dizendo, o que está acontecendo? E batia as mãos na sua perna e rogava ao seu amiguinho impávido, assentado na coluna, com a cabeça para baixo. Irmãos, esse mundo é horrível. A igreja no mundo é uma noiva em um monte de lixo. Assim o Senhor a vê. Você gostaria que sua noiva morasse num monte de lixo? Assim o Senhor vê a sua noiva, porque é isso que é. Então você acha que o coração do Senhor é impávido ou que o coração do Senhor se agoniza de ver sua noiva querida na montanha de lixo? Irmãos, é por causa da visão tão clara disso que o João, o amado João, que nós já citamos tanto aqui, vai escrever assim, escute bem, e peça para o Senhor escrever isso no seu coração. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Aí João vai fazer um resumo e vai dizer, porque tudo, e tudo significa tudo. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é isso que o mundo tem, cobiça, cobiça, cobiça. Tudo que há no mundo
Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Aí, graças a Deus, Ele vai nos dar a boa notícia no final. Ele vai dizer: ora, o mundo passa, bem como as suas cobiças. Nós temos orado para que o mundo passe, quando nós falamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. O mundo passa e também suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bendito seja o Senhor. Irmãos, nós somos chamados para essa comunhão. Irmãos, ela é só nossa. O mundo está morrendo porque não conhece essa comunhão. Nós teríamos que mostrá-la até no nosso andar diante do mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é? Vamos concluir aqui, amanhã seguimos. Todo o nosso estilo de vida deveria refletir a comunhão da Trindade que nós possuímos no Espírito, por causa da obra do Filho. Todo o nosso estilo de vida. Sabe, irmão, não sei quanto a você, mas realmente me parece uma impossibilidade total alguém tentar reproduzir num filme que seja a vida do nosso Senhor Jesus. Não te parece igualmente? Nunca, na verdade, senti desejo algum de assistir qualquer filme de Jesus de Nazaré, porque é impossível representá-lo. Compreende? Todos os homens, mesmo que seja cristão, todos os homens são pecadores. O Verbo encarnado é santo, santo e santo. Você pode imaginar o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, chorando sobre Jerusalém, na comunhão do Pai, no amor do Pai, rogando por eles, usando a figura de uma galinha, para dizer quem ele era em relação àqueles que ele queria reunir, como uma galinha reúne pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Lucas diz que ele estava chorando sobre Jerusalém. Será que alguém pode reproduzir essa cena? O que você acha? Quando alguns guardas do Sinédrio, em João 7, foram enviados para prender o Senhor Jesus, eles cometeram o maior erro possível. Humanamente falando, se eles chegassem lá e procurassem lançar as mãos do Senhor Jesus, apenas humanamente falando, né? Quem sabe eles poderiam conseguir alguma coisa. Mas eles cometeram o erro fatal. Aquela escolta foi se aproximando do Senhor e o Senhor estava pregando. E eles pararam para escutar. Esse foi o erro fatal deles. E quando eles pararam para ouvi-lo, eles não conseguiram mover um dedo. O Senhor terminou de pregar, eles tiveram que virar as costas e voltar para aqueles que os enviaram. Irmãos, é muito séria essa passagem, sabe por quê? Porque eles podiam ser decapitados, porque eles não cumpriram sua missão. Então, os que os enviaram perguntaram: mas onde está o homem que vocês foram enviados para prender? E a resposta deles foi: ninguém jamais falou como este homem. Que maravilha! Porque era assim. Mateus capítulo 7 vai dizer, final do Sermão do Monte, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eles estavam cansados de ouvir os escribas, que atavam fardos pesados, punham no ombro dos outros e eles mesmos nem com o dedo podiam movê-los. Mas agora eles estavam ouvindo a palavra falar as palavras. Você pode imaginar isso? A palavra falando palavras. Então eles tiveram que voltar sem ele. Né? Amados irmãos, nós fomos chamados para participar dessa comunhão que a palavra eterna, a palavra viva, tem com seu Pai pelo Espírito. Como que ele nos proveu essa comunhão? Ele nos deu do seu Espírito. O Espírito que nós recebemos, se formos ser estritos mesmo,
nós podíamos chamar de o Espírito do Jesus glorificado. É claro que é o Espírito de Deus, é claro que é o Espírito Santo, é claro que é o Espírito de Deus o Pai, só há um Espírito, certo? Mas se formos ser estritos, o Espírito que nós recebemos, nós teríamos que dizer, é o Espírito do Jesus glorificado. É esse que nós recebemos. Sabe por que isso é tão importante? Porque esse Espírito habilitou, primeiro, esse Espírito preparou um vaso para o Verbo eterno, no ventre de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então está lá o Espírito Santo trabalhando. Ele tem que preparar um vaso humano para o Logos eterno. Que mistério! E lá está ele. Então, ele enche esse vaso. Deus não deu a ele o Espírito por medida. Depois, ele unge esse vaso. Primeiro ele prepara esse vaso no ventre da Maria, habita nesse vaso plenamente, Deus não deu a ele o Espírito por medida, e além disso ele unge esse vaso no Jordão, porque agora é para serviço, né? O Senhor iniciar sua obra de 3 anos e meio. Ele capacita o Senhor durante todo o seu ministério. É dito que pelo Espírito ele pregou, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres. Nosso Senhor leu isso em Isaías 51, na sinagoga de Nazaré. Lembra-se? Hebreus 9 diz que o Espírito Santo o habilitou na cruz. Pelo Espírito eterno, ele se ofereceu sem mácula a Deus. Hebreus 9, 14. Ou seja, o Espírito Santo ele traçou, acompanhou, habilitou toda a vida humana do nosso Senhor Jesus. Isso significa que, me permita essa expressão que não encontro outra melhor, ele passou por experiência humana na vida do Senhor Jesus. Compreendeu isso? O Espírito Santo. Ele não conhecia nada de experiência humana. Ele é Deus, não é homem. Mas agora ele passa por experiência humana na vida do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é ressuscitado, vitorioso, recebe do Pai o dom, a promessa do Espírito e faz o que ele falou. Eu vos enviarei o outro Consolador. Então ele derrama isso que vedes e ouvis. Olhe sobre a cabeça, desce pela barba e até a orla das suas vestes. Falando do corpo de Cristo. Então, ele veio morar em nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com ele, pelo Espírito, e esse Espírito de Jesus Cristo tem em si mesmo todas as virtudes e vitórias do nosso Senhor Jesus. Compreende? Então, irmãos, quando nós somos tentados, ele é poderoso, na linguagem de Hebreus, se referindo ao Filho, para socorrer os que são tentados. Como ele socorre? Nós temos dupla advocacia. Um advogado junto ao Pai, 1 João 2, que é o nosso Senhor Jesus. E temos um advogado do Senhor Jesus em direção a nós, é o Espírito Santo. Advogado. Ele enviou o advogado, consolador, parácletos, que pode ser traduzido por advogado, além de consolador, além de exortador. Então, quando o Senhor Jesus envia o Espírito Santo, ele enviou um advogado. Para que serve esse advogado? Para fazer o que os advogados fazem. Ele veio tomar a nossa causa para si. O Espírito Santo. Por isso ele é o paracaleu, o paráclito. Ele veio pegar firme conosco. Ele veio nos consolar, então também é consolador. Ele veio nos exortar, também ele é exortador. Todos os sentidos dessa palavra paracaleu. Mas sobretudo, irmãos, concluindo aqui, ele veio comunicar a nós, por ser Espírito do Jesus glorificado, todas as virtudes e vitórias do Senhor Jesus. Isso, então, é muito maravilhoso. Nós podemos ser habilitados, suportados, assistidos, né? Consolados, encorajados, livrados em cada etapa de nossa jornada com o nosso Senhor, porque Ele conhece tudo sobre vida humana, o Espírito do Senhor. Então, por isso, Paulo vai enfatizar tanto a questão da vida no Espírito. Andai no Espírito, jamais satisfarei cobiças da carne. O Espírito Santo conhece tudo sobre cobiças da carne. Se nós andarmos no Espírito, as cobiças da carne não serão satisfeitas. Irmão, se você tem lutado com pecados habituais, sabe o que é pecado habitual, né? Aquele que grudou em você como um papel de bala, pegajoso, né? Se você tem lutado com pecados habituais, o único, não há dois, o único caminho da vitória para você e para todos nós é: achegue-se confiadamente, Hebreus 4,16.
Achegue-se confiadamente junto ao trono da graça, para receber misericórdia, porque nós somos pó. E acharmos graça, é o outro lado, porque nós precisamos de provisão, precisamos de algo que nós não temos força contra aquilo, poder contra aquilo, vitória contra aquilo, então precisamos de graça. Onde está o poder contra aquilo, a vitória contra aquilo? Onde está? Nele, nosso Senhor Jesus, e comunicado ao Espírito Santo, que comunica a todos aqueles que o possuem. Então, quando nós nos achegamos junto ao trono da graça, recebemos misericórdia, achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Graças ao Senhor. Porque o Espírito Santo comunica a nós, me permitam repetir isso então, todas as virtudes e as vitórias do Verbo encarnado de Deus. Por isso, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, qual é o segredo da vitória? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quem faz isso? O final desse versículo diz, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, aqui nós vamos concluir. Isso é comunhão. Alto preço, alto valor. Maravilhosa comunhão. Nós já estamos nela. Por isso nosso Senhor falou, permaneçam em mim, morem em mim, vivam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver os aspectos, vamos chamar de horizontais dessa comunhão. Acho que hoje nós somos bem verticais, né? Porque tínhamos que ser. Se começar pelo horizontal, nós estamos problemáticos, né? Amanhã nós vamos entrar no horizontal. Nós vamos estudar uma palavra grega que é, na língua original, alelon, que significa uns aos outros, ou mutuamente, e fala de reciprocidade. Eu tenho uma lista aqui de 36 versículos. Você acha que vai dar tempo de ver uns 4? O que você acha? 36 versículos, pelo menos. São mais de 50, são mais de 100 menções no Novo Testamento de alelon. Para ser exato, na versão King James, se você usar a versão King James e buscar o código Strong, você vai achar 110 menções da palavra alelon. Mas muitas delas não nos interessam para esse estudo. Então nós selecionamos algumas, não todas, que se refere à nossa reciprocidade como igreja. E sempre a palavra alelon é usada, uns aos outros, mutuamente, reciprocamente. No português é traduzido dessa maneira, essas 3 maneiras, pelo menos, mas é uma única palavra, alelon, sempre, no grego. Nos ajudando a compreender o caminho da comunhão no Espírito, do que devemos fazer e do que nós não devemos fazer uns aos outros. Se fizermos o que devemos fazer, avançaremos espiritualmente. Se fizermos o que não devemos fazer, nós podemos até mesmo regredir espiritualmente. Por isso é tão sério esse assunto da comunhão. Então, irmãos, oremos sobre isso e com a ajuda do Senhor nós continuamos amanhã à noite.